E aí, pessoal, tudo jóia? Vocês acharam que o podcast acabou só porque a prova do Colégio Militar chegou ao fim? Não. A gente está trazendo conteúdo de altíssima qualidade ainda para vocês. E, obviamente, para isso eu não estou sozinho. E a gente tem uma surpresa muito especial hoje que eu vou deixar para apresentar no final. Mas para me ajudar nesse assunto aqui, eu trouxe ele, Vitor Rocha, responsável pela matemática no Fora da Curva. Tudo bem, pessoal? Ela, como sempre, Jane Carvalho, responsável pelo português do Fora da Curva. Oi, pessoal. E uma pessoa extremamente especial que a gente trouxe hoje, a Andréia. Andréia é psicopedagoga do Colégio Militar há 27 anos. Então vocês já perceberam, né? Tem muita experiência boa para compartilhar aqui com a gente. Muitas dicas especiais para vocês, para poder trabalhar no dia a dia a vida dos filhos de vocês. Então acompanhe a gente até o final aqui, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito importante para todo mundo. Tá joia? Andréia, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter aceitado esse convite especial. A gente está muito feliz com a sua presença, e não só como os pais que estão assistindo a gente, mas a gente tem certeza que hoje a gente tem muito para aprender com você também. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui fazer esse programa com a gente hoje. Eu que agradeço imensamente o convite, porque o Cursinho Fora da Curva eu admiro demais, é uma equipe maravilhosa, que eu já acompanho há um bom tempo, e eu fiquei assim, extremamente lisonjeada com o convite, e vamos aí bater um papo sobre educação, que é um tema que eu amo muito. Ah, que legal. Oi, Jane. Você tem uma amizade com a Andréia de longa data também, Sim. né? Desde a época que seus filhos estudavam lá no colégio. Desde militar. 2006 eu conheço a Andréia. Realmente. Conta para o pessoal um pouco desses bastidores. Como é que foi essa experiência quando seus filhos estudavam lá, que a Andréia já fazia esse trabalho no colégio militar? É interessante o trabalho da Andréia, porque assim, lá em casa são 3 realidades diferentes, né? Sim. E talvez a pessoa que ela mais tenha ajudado foi exatamente a minha filha, porque ela estava indecisa com relação à escolha profissional, e foi um momento que a Andréia trabalhou bastante com eles, testes vocacionais, orientação pessoal. Isso trouxe uma tranquilidade muito grande para a Ana Amália, sem dúvida. Mas ela ajudou também nos outros 2 e como ajudou, viu? E como que funciona isso, André? Vocês trabalham essa questão vocacional dos meninos lá também? Isso. No ensino médio, nós sempre trabalhamos a orientação profissional, e um tempo tivemos um convênio com a FMG. Que legal. E a Delba, que era coordenadora do curso de psicologia da UFMG, ela trazia o grupo de estagiários e que estavam ali na formação de orientação profissional. Fazíamos o convênio com a seção psicopedagógica, e a partir do 2º ano, os alunos faziam toda a bateria de testes e entrevistas, e aqueles que ainda ficavam com dúvidas, aí passavam para uma entrevista individual. Nesse caso, a filha da Jane passou por esse processo, foi uma super ajuda. E que isso foi fundamental para a sua escolha. Que show. E é interessante, né? Porque a gente, quando o aluno chega nesse momento, é uma decisão muito importante, né? Ele vai canalizar ali boa parte da vida dele através de uma decisão. E a Sim. maioria das escolas não consegue ajudar nesse sentido, né? E vocês lá no Colégio Militar dão todo esse apoio para os meninos. Sim, e agora, com a disciplina Projeto de Vida, que acontece no 1º ano, ela foi incluída na grade curricular. E isso ajudou muito, porque antigamente os alunos tinham que ficar no contraturno, e nem todos podiam. Por exemplo, quem estava no 3º ano tinha o cursinho e não dava para conciliar. Uhum. E já como uma matéria curricular, é no horário regular, é uma vez por semana. Então, nesse momento, eles têm palestras, tanto da área militar como de diversas áreas profissionais, porque, se vocês têm conhecimento, o Colégio Militar, o objetivo é formar para a carreira militar, mas também para a carreira universitária. Enquanto o aluno chega no final do 1º ano, ele vai decidir qual itinerário ele vai seguir. Que legal.
E no primeiro ano é feito toda essa bateria de testes, entrevistas, autoconhecimento, porque não adianta só ficar testando seu interesse, habilidade, o que você gosta de fazer, que matéria você se identifica mais, mas principalmente se conhecer, né? Legal. Saber o que te move, que tipo de vida você quer ter no futuro, qual é o seu estilo de vida, você quer ser aquela pessoa que está sempre viajando e não se importa de ir para outro país, ou você quer ficar na sua cidade mesmo, né? Então, tudo isso depende de autoconhecimento para ele chegar a uma escolha de carreira, ele saber exatamente qual é o seu objetivo de vida, qual que é o seu propósito. Que legal. E essa coisa do autoconhecimento é tão importante para o ser humano, né? E tantas Sim, vezes negligenciado, e vocês já começam a trabalhar isso de uma forma muito prévia, né? Isso mesmo. E tem toda a técnica, né? Tem um teste que nós aplicamos que ele faz um mergulho desde a primeira infância. Porque a gente sabe que a criança, se você perguntar para uma criança hoje, o que você quer ser quando crescer? Ela vai querer profissões de herói, a menina vai querer ser bailarina, ela vai querer ser veterinária, sempre está dentro de alguma coisa um pouco mágica que mexe com a fantasia. E à medida que ela vai ficando adolescente, ela vai vendo que as coisas como são, né? E vai chegando à realidade da vida, aquilo que dá dinheiro, aquilo que não, como que está o mercado de trabalho. E chega aos 18 anos, eles começam a perceber isso mais. Hoje a geração Z já quer empreendedorismo, né? Já pensam mais em ganhar dinheiro mais cedo. Isso é muito bom, mas também traz uma certa ansiedade, né? De estar logo dando certo, né? E aí a gente tem que trabalhar isso tudo, né? E interessante isso que você trouxe também, de conhecer a realidade como ela é. Porque essa geração ela é muito influenciada também por mídia social, que muitas vezes está maquiando a realidade, né? Com certeza. Mostrando um lado ali que não é verdadeiro. E esse apoio psicopedagógico que o colégio dá é fundamental para poder construir algo sólido de verdade e sonhos baseados em realidade, no fim das contas. Sim, porque os grandes influenciadores, eles têm um estereótipo, né, de que está muito bem. Eles mostram uma rotina de que está tudo muito certo, muito redondo, né? Tem dinheiro para comprar ou fazer uma dieta adequada, ou para fazer treinos, para fazer viagens. E talvez até pela imaturidade do adolescente, ele quer aquilo para a vida dele, mas não vê que muita coisa é uma fantasia, é instagramável, e que o que está por trás de tudo isso? Que existe toda uma luta para chegar em alguns lugares, e que nem todos estão dispostos, né? Exatamente. E o estudo, né, que é o principal do nosso assunto aqui, que é a educação, ele é fundamental, né, para que cheguem a lugares que eles querem chegar. Né? Sem dúvida. E, Vitor, você comenta muito esse ponto também, pensando nessa jornada de transformação do aluno que chega muitas vezes no cursinho imaturo e consegue uma vaga lá no final no colégio militar, ou mesmo que não consiga, sai infinitamente melhor do curso. E você fala justamente sobre esse processo, né, de aprendizado e amadurecimento, o que você chama lá do aluno casca grossa. Ele entra de vez em quando um príncipe no mundo encantado que não existe, e ele sai um aluno casca grossa lá no final. Tem que sair. Muitas vezes os pais, até por falta de conhecimento das habilidades necessárias para uma aprovação num concurso igual do Colégio Militar, se apegam muito à parte técnica. Saber matemática e saber português, isso basta. Não basta, gente. Não basta. Passar por um processo seletivo da forma como exige muito mais. Tem uma distância, eu sempre falo isso, tem uma distância entre seu conhecimento técnico e a prova. Você tem que ter capacidade de colocar o que você sabe na prova, porque não adianta você encher a sua cabeça de informação e criar aquele volume todo aqui se você não tiver a tranquilidade
para exercer e colocar aquele conhecimento de forma prática no dia da prova. Se você não tiver tranquilidade, se você não tiver maturidade, se você não tiver experiência é fantástico. Você vivenciar situações próximas do processo e ter dificuldades antes do dia da prova, isso é fundamental. Você não pode deixar para passar os perrengues somente no dia da prova. Você tem que passar os perrengues antes. Uhum. Você tem que sofrer antes. Você não tem que sofrer no dia da prova. O dia da prova tem que ser um dia tranquilo. Por isso que eu falo que tem que ser casca grossa, porque se você já sofreu antes, de uma forma prévia, chega no dia da prova não tem surpresa. Exato. Chega no dia da prova não tem pancada que te derruba. Por quê? É o tal do casca grossa. Então, essa maturidade, essa forma do aluno se tornar robusto, ganhar autonomia. Até a gente estava conversando essa semana, né, Jane, sobre isso com uma mãe, que ela estava elencando várias situações em que o filho demonstrou isso, ela enxergou esse crescimento no filho, essa maturidade, essa autonomia, essa mudança, inclusive dentro de casa. E a gente estava conversando sobre isso, como que os alunos, quando eles chegam no cursinho, o excesso de perguntas, a insegurança é algo que toma muitos alunos nessa faixa etária. Eles são muito inseguros, eles não conseguem tomar a decisão por si só dentro de uma situação problema. Eles precisam ali de uma confirmação nossa o tempo inteiro, tá certo? É assim que faz? Nossa, e essa palavra... Pensa, chega a uma conclusão, passe pelo processo de tentativa e erro. Você tem que se permitir errar. Você tem que errar. Você tem que quebrar a cara. Isso é fundamental. O indivíduo, quando ele é construído com esse medo de errar dentro dessa bolha, que ele não se permite, inclusive, tentar... Poxa vida, como é que ele vai para frente? Se ele não, o processo de tentativa e erro, às vezes eu uso esse termo, a pedagogia do erro, ela é fantástica, eu acho que é a melhor que tem, porque minha mãe já dizia, errando que se aprende, né? Assim, então, assim, isso é formidável e é construtivo dentro do processo, porque o aluno vai ter que passar por uma experiência ali que é um teste, é um processo seletivo. É um processo, inclusive, muito só. É uma solidão você fazer um processo desse, uma prova, 40 questões, redação, tempo, não sei o quê, um ambiente fora do que você está habituado. Né? Até hostil, porque é fora do que eles estão habituados. E assim, é muito bonito ver essa transformação. Sim. Porque realmente chegam aqueles alunos parrudos, cabeça em pé, cabeça erguida, a forma de andar. A gente estava conversando sobre isso, né, Jane? A forma como o aluno anda, como que ele entrou para fazer essa prova, pisando firme. Você usa a expressão narizinho em pé, né? Narizinho Ele já entrou com o narizinho em pé. Eles ficam autossuficientes mesmo. Uma convicção, uma firmeza muito grande. E aí até a Andréia vai poder falar melhor sobre isso, né? Como que ela recebe Como que ela recebe esses alunos, que a gente tem um orgulho danado de falar sobre eles. É visível a diferença do aluno que passa por um processo de formação. E eu vou dizer a verdade, o cursinho de vocês tem feito um trabalho muito lindo. Que legal. Obrigado. Porque, além desse trabalho de ser firme, de cobrar, de passar os conteúdos de forma bem clara, de cobrar que eles exercitem, o afeto. Eu vejo muito afeto. Desde Jane, quando começou, o que eu ouvia falar dos pais é que Jane tinha um atendimento individualizado. Esse foi o grande diferencial. Ela é uma mãezona, que acolhe, mas que também cobra, que ensina e que quer realmente ver aquele aluno transformado. E acho que vocês incorporaram, né, essa equipe linda junto com ela. E essa transformação que vocês têm feito nesses alunos, a gente vê no dia a dia do colégio. Eu estou ali na seção de apoio pedagógico, que fica no corredor do 6º e 7º ano. E como esses alunos já chegam tão preparados, porque eles vão receber muita disciplina, eles vão receber muita organização, levantar muito cedo. Tem alunos que eles vêm de outra cidade
e chegam para o colégio militar. Vocês recebem também, né? Alunos que vêm de outra cidade. Sim. E aí, eles passam por esse processo que a mãe e o pai, no início, eles ficam realmente querendo proteger. Vocês sabem disso. E entregam para vocês aquela criança frágil que está ali muito cuidada, muito observada, às vezes com tudo na mão, e de repente ela precisa desenvolver, olha, confie no nosso trabalho que nós vamos transformar essa criança e ela vai sair melhor. E quando chega para a gente, a diferença é incrível, porque eles já estão com hábitos de estudos, eles já estão organizados, eles não precisam ficar chamando atenção para tudo, só brilham, né? É o do FO positivo que vocês conhecem, né? E ali os pais têm a felicidade de estarem no colégio para receber a Lamar. Eles são monitores dos outros alunos. Eu mesmo sou responsável pelo projeto de monitoria. Agora, sexta-feira, nós vamos premiar os monitores. Tem alunos de vocês que deram 60 monitorias. Nossa! Dando mais hora-aula que o professor. E é isso, porque eles sabem tanto, eles aprenderam tanto, que quando eles veem o colega correndo o risco de ser reprovado, e ele tem esse afeto. O afeto é algo que você recebe e você doa. Só doa quem recebe. Então, esse aluno que recebeu isso, ele chega lá, não, eu quero compartilhar meu conhecimento. Eu quero também doar aquilo que eu recebi. E é isso que tem acontecido. Que legal. E, Jane, você comenta isso sempre também, né? Que é muito interessante que, em teoria, a gente deveria ter um ambiente de competição. Em teoria não, a gente tem um ambiente de competição. É um concurso. Mas mesmo sendo um concurso, o corporativismo, a colaboração entre eles é imensa, né? Sim. É algo assim, muito nobre da parte deles. A gente vê também dentro do colégio, tanto nos jogos internos quanto fora, eles estão competindo, Sim. Mas o espírito de cooperação assim, é algo formidável, é muito único todo mundo. É único, não é igual ao mundo lá fora. Sim, assim. sim. É uma competição saudável, uma competição que um quer o bem do outro o tempo todo. Isso é muito legal. E é interessante isso que você está falando, porque eu venho de escolas seculares, né? Depois, com o cursinho, da história dos meus filhos. E eu aprendi essa questão de interagir, independente da disputa, lá com os meus filhos no colégio militar. Então eu vivi isso na pele, como que o outro está sempre disposto a ajudar. E esse trabalho de monitoria que a Andréia está falando, ele é fantástico também. É incrível como que os alunos realmente se doam para proteger, para ajudar, para encaminhar o colega. Que legal. E muito interessante também, Jane, que a Andréia fez uma analogia que eu achei fenomenal, que as coisas acontecem meio que de forma construtiva, né? Então, esse trabalho que a gente faz com os alunos em sala de aula, a gente sabe muito bem que ele não para ali. Sim. Pelo contrário, quem dá mais trabalho pra gente são as famílias, são os pais, são as mães, são os pais. Eu falo que eu gosto de ter uma sala com 100 alunos, mas eu não quero 10 mães. Não trabalho. Mas esse mesmo ambiente, esse mesmo ambiente de cooperação e de apoio mútuo, a gente começa a enxergar dentro de casa também, né? É um poder transformador da educação da escola para casa. É um viés que muitas vezes é para ser contrário. A família tem que ser o apoio, tem que ser o alicerce ali, e assim a gente acaba tendo um aluno muito acima da média, mas também acontece o contrário. Os alunos que você influencia lá mudam a rotina familiar também, né, André, e vice-versa. É um grande desafio hoje trabalhar com famílias. Sempre foi. Mas por que isso está ficando mais difícil? Muitas famílias passando por desestruturas, problemas de saúde, problemas financeiros. Isso reflete diretamente no aluno que nós recebemos, no aluno que vocês recebem. Sim. E
muitas vezes uma dificuldade de aprendizagem, ela não está ali sozinha. Quando você chama a família, está acontecendo algo sério, é quando a educação ela sai dos muros da escola, né? E a gente não pode acolher só o aluno, a gente tem que acolher o pai e a mãe. E eu já estou tendo a experiência de ser orientadora de pais que foram meus alunos. Então eu me sinto mais à vontade de conversar e colocar ali e dar uma orientação para os pais também. Porque na intenção, porque todo pai é muito bem intencionado. Sem dúvida. E às vezes é até excesso de amor. Não acredito. Olha que eu já atendi muito mais que 1.000 famílias, né? Durante a minha trajetória. E não acredito de jeito nenhum que não seja por falta de amor. O amor vem na frente. Mas às vezes, por amar demais e não acreditar que a escola pode fazer, porque a gente cria os filhos para a vida. Eu acredito que foram dados por Deus e nós temos esse papel tão lindo que é educar, mas quando a gente entrega a escola, é o primeiro passo para ele ir para a vida, e a escola vai sendo nossa parceira para transformá-lo, para educá-lo e entregar para a sociedade, né, para o mundo do trabalho, enfim. Mas muitas vezes a família entrega para a escola e não acredita na proposta pedagógica da escola. E acho que isso acontece com vocês também. Entrega e recolhe, né? Porque se eu pesquisei, como por exemplo o cursinho, eu pesquisei, eu vi os números, eu conheci os profissionais, eu soube, né, de experiências. Agora eu estou aqui em parceria, né? Então eu preciso acreditar no trabalho, eu preciso confiar que vai dar certo. Um dia a criança não vai estar bem, mas vocês vão acolher. Tem dia que ela não consegue nem assistir aula, né? E aí vocês vão ligar para a família, chamar, conversar, né? Eu sei que vocês às vezes não têm uma psicopedagoga, mas vocês são psicopedagogos muitas vezes e orientadores de pais, né? Fortalecendo. Eu vi muitas fotos lá no dia da prova, vocês acompanhando lá os pais o tempo inteiro, né? Do início ao fim, porque eles estavam muito ansiosos. E aí vocês tiveram ali que abraçar e acolher a ansiedade e dar uma palavra, né, de calma. Então, não é um trabalho só com a criança, é um trabalho com a família também, né? Totalmente. Mas essa família precisa acreditar, precisa entregar, né? Porque se ficar só cobrando e observando os erros, quem não erra, né? Não tem essa instituição que consegue acertar 100%, né? Apesar do Colégio Militar ser uma excelente instituição, também tem falhas, né? Eu conheço outras escolas que meu filho estudou, como Batista, meu marido trabalha no Santo Agostinho, são excelentes. Todos têm erros, né? É isso mesmo. E a gente trabalha muito, inclusive, essa palavra aqui em todas as etapas do curso, que é a questão da fé. Que é justamente, como você gosta de dizer, né, gente? Você ter a plena convicção das coisas que não se veem. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. E quando você faz uma opção por um caminho, seja uma escola ou metaforicamente qualquer outro caminho na vida, você tem que ter fé que aquele é um bom caminho. Porque você não chegou ao final da jornada ainda. A única forma de você cumprir essa jornada de forma plena, de forma bem feita e colher os melhores frutos desse processo é acreditando no processo. E eu acho que acontece muitas vezes isso mesmo que você falou, com o curso e com a escola de forma geral. O pai coloca o aluno numa instituição, como você disse, às vezes é difícil, né? É o primeiro passo ali para o mundo, para a vida, e vai eu gosto da expressão, correr com freio de mão puxado, né? Você não acredita totalmente no processo e não se dedica totalmente, e no fim das contas você acaba perdendo tempo, ou uma oportunidade de evolução enorme, né? Como é o caso do aluno ser aprovado num cursinho, num concurso, ou mesmo de evoluir na própria escola. A questão do teste vocacional que vocês oferecem mesmo é uma coisa assim de outro mundo, excelente. Mas você tem que acreditar no método, tem que acreditar no processo,
tem que buscar ajuda quando precisa, como foi o caso da sua filha, né, Sim. Jane? E hoje está feliz, está Super, realizado. super. Eu não consigo nem enxergar na Mari em outra profissão que Sem não seja dúvida. na área do direito. Que Né? E é Coisa interessante que, assim, ela foi para a área do direito, né? E especificamente, ela já sabia, quando ela terminou tudo, ela queria trabalhar na área de defensoria. Ela Aham. queria trabalhar em prol dos necessitados. E Sim. nunca promovendo o contrário. Exato. E ainda, se for parar para pensar num momento desse, que é um momento de dúvida, que um jovem chega a uma encruzilhada, que ele tem que escolher um caminho, se ele não tiver confiança que quem está do lado dele é um profissional, é uma instituição capacitada para poder orientá-lo, ele continua travado sem saber para onde ir. Sim. E às vezes ainda toma uma decisão ruim, no fim das contas, né? Mas Da qual vai se arrepender. É né? interessante, assim, que o ser humano, ele se constrói historicamente, enfim, mas em sociedade. Eu acho que o grande segredo de tudo isso é o envolvimento. Sim. Sem dúvida. Tem que ter envolvimento na coisa. É algo que a gente bate muito nessa tecla Aham. no Fora da Curva, e quando a Andréia até fala da questão que a gente tem afetiva com os meninos, vem daí. Porque quando você cria esse envolvimento, eu acredito, inclusive, que o crescimento é muito maior, porque a gente traz a questão da Sem competição. dúvida. Claro que tem a competição e tal, mas eles evoluem muito mais através do envolvimento e do agrupamento do que na solidão. Uhum. E é Sozinho, no interessante estudo como que um individual. acaba puxando o outro, né? Um puxa o outro, porque assim, mesmo em agrupamentos, em amizades, em respeito, existe a competição e tudo, mas eles conseguem esse crescimento maior. E aí vem essa cereja do bolo, igual a gente está falando aqui, que é a questão dos pais. Uhum. Quando existe o envolvimento da casa, Nossa. aí assim, é um foguete que sobe realmente. Sim. Porque assim, os meninos gostam do professor porque é uma figura de liderança, é uma figura que chama atenção, é uma figura que eles sempre querem mostrar o conhecimento, mostrar a evolução, dar aquele retorno, feedback para o E professor se falar, projetam eu também, tô né? sabendo e tal, pá. Mas quando eles veem que os pais estão seguindo a rotina deles, que estão comprando peixe da instituição, Nossa. colégio militar ou fora da curva, que estão junto deles no processo, esse amor é um laço assim que não tem comparação. Com certeza. Então, assim, eles lutam muito pela admiração da família paterna, materna. É algo que eles trabalham, O assim, tempo todo. incansavelmente. E aí vem isso de ter a percepção e a confiança no projeto pedagógico. Uhum. Porque, às vezes, é muito diferente do projeto familiar. E não, igual o André posicionou muito bem em relação a isso, não por maldade, não, é por excesso de amor. O zelo vem de um sentimento bom. O carinho, o cuidado vem de um bom sentimento. Jamais de um pensamento Só contrário que a o isso. problema é quando extrapola, né? Deixa Sim. de ser zelo e vira excesso de proteção. Vira excesso de proteção. E aí não tem nem oportunidade de errar para poder aprender. Justamente. Mas quando vem dando essa liberdade, tendo esse retorno positivo, esse envolvimento e todo mundo numa mesma direção, nosso efeito é fantástico. Ô, André, falando Oi. ainda desse senso de comunidade que o Vitor citou, a gente vê nitidamente que os alunos do colégio são diferentes. Sim. Eles são diferentes. O que acontece lá naquele lugar mágico que é uma sociedade à parte, é algo muito especial em vista do que a gente vê hoje em dia por aí? Então, eu vou contar uma situação que aconteceu há poucos dias na rede social. Aham. Um influenciador, né, que faz aí comparações entre instituições, Uhum. ele colocou lá qual o melhor colégio de Belo Horizonte? Colégio Militar ou Colégio X? Uhum. E aí vai mudando as escolas. A pedagoga que não deu conta, né, de ficar calada, entrou. Claro que é o Colégio Militar. Vocês conhecem uma escola pública com a estrutura do Colégio Militar? E aí muita gente entrou em defesa e eu fiquei muito feliz. Aham. E aí, respondendo a sua pergunta, está muito no que o colégio oferece, que é além da parte regular, do ensino regular, né, que acontece no turno da manhã. O contraturno é a cereja do bolo. Porque no contraturno, além dos grêmios, né, que são das áreas militares, né, Grêmio de Cavalaria, a SRL,
a infantaria, também tem os clubes. Agora nós estamos começando com o clube de empreendedorismo. Que legal. O Procópio aí tá com a gente e vai ser lindo a partir do ano que vem, né? Já estamos com alguns eventos, mas ano que vem vai começar para valer. Mas quando acontece do aluno estar num lugar que ele se identifica, ali ele vai desenvolver habilidades e criar vínculos maiores, sem dúvida. Que só na sala de aula, numa turma grande, isso não acontece. Então, esse é o diferencial. Tem muita coisa para se fazer no colégio militar. Então, toda vez que chegava um aluno para mim, ainda acontece, ele não está se adaptando à escola, principalmente sexto, sétimo ano. Então, o que você gosta de fazer? Aí a gente vai dar um passeio pela escola e apresentar tudo que o colégio oferece, até que ele se encontra. Às vezes ele testa uma coisa, testa outra coisa. Tinha um aluno que ele não gostava de nada, porque ele não gostava de conviver com outros alunos. A gente descobriu que ele gostava, então, de estar lá no centro hípico com os cavalos, e aí ele se deu muito bem. Ele chegou a ser presidente do Grêmio de Cavalaria no final do 3º ano, porque a área dele era veterinária, a área dele não era relacionamento humano, era relacionamento com o animal, e ele é hoje um dos melhores veterinários. Então, assim, esse vínculo que vai acontecendo nos pequenos grupos, ele cresce muito. E também os esportes, eu acho que dá uma diferença muito grande. Porque tem os jogos da amizade, tem os jogos internos, né? Eles sempre vêm, Jane, vem patrocinar a gente aqui com um cursinho. E cria um espírito de corpo muito grande. E isso torna para eles inesquecível. As grandes amizades ficam para o resto da vida. Verdade. Tem muitos alunos que, mesmo depois de frequentar a faculdade, ir para o mercado de trabalho, os amigos que estão nos casamentos, que estão nas festas com os filhos, são os formados lá no colégio militar. Isso é real, isso eu vejo lá em casa. Isso é uma coisa assim que eu vi em pouquíssimas escolas. Então, o contraturno, ele faz muita diferença, porque o aluno não quer ir embora para casa. É a única escola que eu conheço que ele quer ficar o dia inteiro. Obrigatoriamente, hoje, só o 6º ano que tem o integral na segunda-feira. As outras séries, não. É voluntário. Mas eles querem ficar e ali eles ficam de forma livre, né? Tem as atividades planejadas, mas ele fica porque ele realmente gosta daquela área e tá feliz ali, né? Que legal. E você estando num lugar com amigos que identificam, quem é da banda tem o mesmo perfil, né? Ele gosta de música, ele é mais centrado, ele gosta de apresentar, quem é da dança é mais expressivo, e aí ele vai ficar com colegas mais expressivos. O CRI, né? Que eu acho fantástico essas simulações que desenvolve oratória, desenvolve o adolescente sai dali, ele já pode palestrar. O das relações internacionais. Isso mesmo. E eu te pergunto, né? Que escola, que instituição que pode oferecer a oportunidade de um aluno perceber que ele gosta de cavalo, que tem um hipismo lá, tem a hípica, ou que ele se daria bem nas relações internacionais, já tem a turma das relações, na dança, na música, nos esportes. É uma gama de oferta muito grande para eles experimentarem, né? É isso mesmo. Deve te ajudar também na parte do teste vocacional. Aí que é o grande segredo, que é nesse momento que ele desenvolve habilidade. Porque se isso acontece só no ensino médio, e no ensino fundamental, ele está desde o 6º ano desenvolvendo essas habilidades e sabendo o que quer, né? Qual área eu me identifico mais? Então chega para mim no ensino médio já trabalhar dessas áreas, né? Isso facilita muito. Sem dúvida. Sabe uma coisa que eu acho assim, para mim é o ponto do colégio, e a André fala muito bem isso aqui agora. As famílias enxergam, acredito eu, muito em virtude do tal vestibular, a escola como um ambiente pragmático de aprendizagem de conteúdo.
E aí eu acho que está um engano muito grave. Colégio Militar, eu acho assim, fabuloso isso. É um lugar, é uma escola de verdade. Por quê? Lá você vai ter oportunidade de desenvolver os seus dons. Eu acho que é aí que mora o segredo. Todo mundo nasce com dom, gente. Com certeza. Justamente, todo mundo nasce com dom. Nasce com uma vocação. E o Colégio Militar te dá a possibilidade, e isso deveria ser uma escola de verdade, de identificar. Porque às vezes o aluno, André, colocou isso, ele não se conhece ainda. Ele não vivenciou, ele não teve a oportunidade de se conhecer praticamente naquela área. E o Colégio Militar tem, quem tem o dom artístico, seja música, dança e teatro. Sim. Ah, não, meu dom é um dom esportivo, não sei. Tá lá, lida com animais, tá lá, parte de humanas, comunicação, todas as habilidades que o indivíduo na sua construção precisa desenvolver ou até mesmo descobrir, e o que eu acho interessante é que ele não só descobre, mas às vezes desenvolve algum lado que precisa ser potencializado. O Colégio Militar dá essa possibilidade para o aluno. Isso é fantástico, porque às vezes as famílias estão presas a aprender conteúdo para passar no vestibular, onde as famílias querem definir, inclusive, lá atrás. O menino com 10 anos falou, você vai fazer medicina. Sim. Chega lá, ele vai fazer medicina, será? Será que é isso? Será que o dom dele é ser médico? Será que a aptidão dessa criança daqui a não sei quantas é exercer a medicina? Ou será que vai se tornar um indivíduo frustrado com tanto conhecimento, aquele volume na cabeça, e não vai canalizar aonde realmente ele vai ter paz de espírito, onde ele vai se desenvolver, onde ele vai ser feliz? Isso é fundamental, o Colégio Militar faz. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, porque ao perceber o seu dom, o aluno se torna líder naquele segmento. Eles não são meros reprodutores de conteúdo. Muito pelo contrário. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma era de inteligência artificial. Sem dúvida. Então, o conhecimento por si só não vai valer tanta coisa no futuro. Já não tem valido muita coisa. E aí você tem um aluno que foi desenvolvido, as potencialidades dele dessa forma, inclusive multidisciplinar, ele vai se destacar com certeza na sociedade. É criação de conhecimento. Exatamente. É ter essa capacidade de um olhar bem mais amplo para você desenvolver e não só reproduzir. Né? Porque, igual o Yuri cita a questão da inteligência artificial, vai substituir isso aí, inevitavelmente. Se você não conseguir utilizar aquilo como ferramenta para criar processos mais eficientes... Você já está ultrapassado. Já está ultrapassado. E também a questão da socialização, onde você consegue também trabalhar com grupos de afinidades comuns. Isso eu acho fantástico também, porque daí o conhecimento aflora muito mais também. Porque todo mundo trabalhando com energia focalizada no mesmo lugar, né? Gerando, consequentemente, um resultado muito mais eficiente, muito mais impactante. Então, assim, eu sou fã do Colégio Militar, isso para mim que você falou, e André, é sensacional. Agora, uma coisa que eu queria comentar é que eu sei que vocês têm, no início do ano, aquela prova do bolsão, não é isso mesmo? E essa experiência é muito interessante porque é o seguinte, tem alunos que eles realmente não teriam condição de pagar um cursinho, né? E são extremamente inteligentes. Sim. Eu já vi casos, e eu queria compartilhar um caso que já faz há um bom tempo, uns 15 anos isso, de um aluno que veio através do cursinho e era uma situação financeira bem precária. Nós tivemos a oportunidade de visitar a casa dele e ele passou no primeiro lugar. Mas se ele nunca tivesse sido oferecida a ele essa oportunidade que vocês oferecem, jamais ele passaria por esse processo. Quando eu visitei a casa dele, eu fiquei muito impactada. Primeiro que ele não morava na casa da mãe, do pai, ele morava com uma tia. A mãe estava em uma situação, ela não podia estar com eles por estar viciado em drogas, né? Uma situação bem complexa. Ela estava numa clínica e ele estava ali com a mãe. E foi de todo o meu tempo no Colégio Militar, acho que foi uma situação que mais me impactou, sabe? E eu acho que vocês precisam continuar com esse trabalho, porque realmente
transforma pessoas. E hoje ele está muito bem mesmo. E é a mão, né, que pinça, né, uma criança que não tem ali perspectiva. E de repente, quando vocês oferecem isso, uma criança que é gênio, né? É. Ela nem precisou ali ser estimulada, ela já veio ali geneticamente e foi muito bem numa prova, porque ela pode ser preparada por vocês e continuamos lá no colégio essa preparação. E nós somos família para ela, né? Pai, mãe, Referência. tios, referências. Uma referência E diferente. hoje ele está muito bem. E foi uma história que me impactou muito durante a minha trajetória, vindo de uma oportunidade do cursinho. Que bom saber disso. É. Não tem ferramenta mais transformadora do que a educação, né, André? Uhum. Assim, a maior forma de ascender socialmente, e aí eu digo em termos financeiros mesmo, inclusive, Sim, é através da educação. Não tem sim. outro caminho. A gente vê, inclusive, algumas políticas governamentais que vão contra isso justamente para poder facilitar a gestão do governo e sim. por aí vai. Porque a educação realmente é uma arma muito potente de transformação, né? De Sim. conseguir tirar a pessoa de uma situação difícil, ruim, e não só ela, a família dela também. E, Uhum. consequentemente, o Colégio Militar é mestre em fazer isso, em transformar esses alunos em expoentes da sociedade. Com E onde ele certeza. estiver, ele está trazendo mais gente com ele e transformando mais vidas junto, né? Isso é um trabalho fenomenal. É, perfeito. E criaram, eu acho que assim, quando a gente fala da educação, eu insisto nisso, não é só se educar pragmaticamente. Eu gosto sempre. Se educar, inclusive hoje, com o mundo com tantas informações, com a internet solta do jeito que ela é, se educar com hábitos adequados. Sim, essa questão da Sim. referência, né? Sim. Isso aí faz total diferença. Eu lembro uma época que eu dei aula num curso pré-vestibular voluntário. Você lembra? Você lembro. até foi comigo. Foi espanhol também? Eu dei aula de espanhol lá. Foi? E era numa área carente. Uhum. E eu cheguei para dar aula de espanhol no curso. E eu percebi que a aula de espanhol ia ser só um pontinho da minha aula. Mas primeiro eu tinha que criar uma referência neles. E mostrar para eles que eles poderiam ser capazes. Que eles estavam lá, eles não acreditavam. Eu vou estudar no FMG? Não, isso não é para mim não. Por que não é para mim? Porque não tem ninguém que eu conheço, ninguém do meu meio que conseguiu isso. Por que eu conseguiria? Então você criar essa referência no sentido, tipo, olha aqui, ó, eu consegui, você também é capaz. Uhum. Isso já desperta aquele desejo de transformação interna dentro da pessoa, porque a pessoa só deseja aquilo que ela acha que ela pode alcançar. Uhum. Senão vira algo totalmente distante, utópico e por aí vai. E o poder que o colégio tem, inclusive, de fazer essas pessoas enxergarem uma realidade diferente, esses alunos perceberem que eles podem ir muito mais longe do que o ambiente que eles estiveram no passado, é muito grande. Inclusive no cursinho também, né, Jane? A gente vê alguns alunos que não têm umas referências tão legais assim, até mesmo em termos de estudo, estão acostumados a estudar Sim. muito pouco e já acham que aquilo ali é suficiente, porque tira uma nota 7, 8 ali na escola, e de repente eles veem monstros, assim, estudando muito, trabalhando muito e fazendo muito. Eles falam, nossa, eu não sabia que era possível. E começam a fazer também, porque a referência muda. Cria E aí esse muda tudo hábito, depois. né? Cria o hábito. Cria um novo ritmo, né? Exatamente, exatamente. Esse poder transformador só a educação pode propiciar, né? É verdade. Inclusive dentro de casa também, né, Jane? Sem dúvida, dentro de casa também. Aquela mãe que via as aulas do Vitor lá e conseguiu passar num concurso, né? Melhorou. Foram duas mães que passaram em concurso, estudando com os filhos. Uma está na CEMIG e a outra está na Infraero. Isso é muito legal. Ô Andréia, o colégio tem essa coisa de trabalhar essa autonomia dos meninos também, né? De deixar eles independentes e desenvolver, inclusive, esse aspecto de liderança. Sim. Que eles acabam saindo depois lá para a sociedade e influenciar o meio deles. Como que vocês conseguem fazer isso lá dentro? Porque a escola normal não faz isso. Isso acontece desde o 6º ano. Vocês sabem que o aluno que passa em primeiro lugar, ele já tem o cargo de cabo-aluno, né? Uhum. Mas não é só esse que comanda o 6º ano. Cada aluno, ele tem a oportunidade de ser o chefe de turma da semana. Isso é interessante porque ele que apresenta a turma ao professor. Vocês sabem que
quando o professor chega, todos ficam em pé, entram em forma e apresentam o professor. Isso é lindo porque é uma reverência, né? Não. E a importância, né, do professor, né? A gente tem visto no nosso país a desvalorização, mas pequenos atos faz com que o professor se sinta valorizado, né? Uhum. E o olhar do aluno para que chegou uma autoridade na sala de aula, eu preciso estar em condições de assistir essa aula. Uhum. Mas aí você vai pensar assim, mas esse é muito tímido, não vamos expor esse aluno. Mas ele passa por todo um treinamento Uhum. para que todos desenvolvam liderança. Uhum. Então, desde pequenininhos, eles são expostos a essas condições, claro, respeitando a individualidade. Quando o aluno não dá conta, ele é levado para a sessão psicopedagógica, é feito todo um trabalho no emocional, passa por psicólogos, porque uma hora ele vai estar pronto, não é para forçar. Uhum. Mas o que acontece, isso é raríssimo acontecer. Todos querem apresentar, todos querem estar lá na frente, todos querem ter a sua vez de chefe e ser destaque, né? E criando essas oportunidades, incentiva realmente esse despertar dessa liderança, né? Isso é muito legal. A gente vê isso muito, né, Jane? Aqueles alunos que são tímidos. Não, eu ia contar essa Aí história quando aqui volta- agora. Eu tive uma aluna que era um bichinho do mato. Ela não se pronunciava, toda encolhidinha. E aí, no 8º ano, ela entrou em contato comigo, querendo ser minha monitora. Certo. Ela estava falando mais que papagaio. Você vê que gracinha. Como que ela já se impunha como pessoa. Coisa que ela não conseguia fazer na época de cursinho. É notório esse... A gente vê isso muito rápido, né? Quando Sim. eles voltam lá para conversar com os alunos que vão prestar concurso, É muito bonitinho, né? eles vão lá na frente, os tímidos já estão assim, verbalizando e concatenando bem as palavras. É uma transformação muito grande, né? Há pouco tempo teve uma aluna que foi lá nos visitar, né, Jane? E aí ela deu aula, ela corrigiu um exercício lá. Pô, fiquei bom de ver a aula que ela deu. Falei, Boa. os meninos ainda caíram em cima de Diga-se mim, de né? passagem, até a organização do quadro, né? Sim, caíram em cima de mim, professor, muito melhor que a sua aula. Que eles não perdem a oportunidade, né? Mas assim, conversando numa desenvoltura, porque quando você coloca, né, um jovem, adolescente, assim, na frente de uma sala de aula, o pessoal dá uma tremida. Eu falo porque os estagiários nossos, Sim. eles passam um aperto. E ela estava lá conversando com os meninos, dando umas dicas, e eles viraram e falaram assim, não, corrige uma questão aí pra gente. A gente tava fazendo um simulado. Ela, Vitor, qual que você quer que eu faça aí? Não titubeou. Falei, faz essa aqui. Pegou, leu. Tá. Eu falei, lê aí, enquanto isso eu faço. E resolveu, assim, numa naturalidade, uma forma, assim, muito tranquila. Mas é o que a questão da referência. Às vezes eu falo isso muito com alguns pais que chegam lá para perguntar sobre o cursinho, sobre o colégio militar e tal. E aí os pais vêm até com uma certa arrogância. Não, mas eu posso pagar uma escola de qualidade para o meu filho. Eu falei, olha, a referência que ele vai ter lá dentro, dinheiro nenhum no mundo paga. Isso. Não tem jeito. Porque é questão de referência. Quando eles enxergam e começam a admirar os alunos com aquela postura de liderança, de prestígio, apresentando a turma, e, né, Ganhando a Lamar. ganhando a Lamar, isso até é bonito, sabe? Você quer ocupar esse espaço, sabe? A referência lá dentro é muito diferenciada. Eu fico vendo nos grupos lá, nos grêmios que eles fazem, a autonomia que eles têm na tomada de decisão, na organização, tudo parece que comandado por eles realmente. Então, assim, vira um outro nível de referencial que nas outras Mas não escolas parece existe. que é comandado, não. É comandado. Sim. A Tem parte de socialização inteira também. Né? Sim. isso. Tem sempre no clube algum adulto, um professor, um militar, que é responsável para fazer essa ligação com o comando, enfim. Mas, geralmente, tem um aluno que é o presidente, os secretários, e eles já aprendem mesmo as responsabilidades, até lidar com o dinheiro que é dedicado
para aquele clube, né? Por exemplo, eles fazem as barracas, né? Nas festas, na calourada, enfim, eles têm que administrar esse dinheiro. Então, tem que prestar conta das coisas. Então, todo esse senso de responsabilidade é desenvolvido, né? Em todas as áreas. E ainda viram um tiro comercial também, né? Que eu não lembro se foi a Aninha, fez a gente comprar uns 10 churrasquinhos lá na festa verdade. Sim. lá, da barraquinha deles. E você tá me falando, inclusive, que vocês vão desenvolver um Grêmio de empreendedorismo agora? Isso Um mesmo. clube? Isso Como é que vai mesmo. ser isso? A vontade de colocar o Procópio no nosso podcast. O Procópio tá no bastidor Tá aqui, aqui viu, com a gente? É gente. aluno do Os Colégio Militar. bastidores. Mas foi uma iniciativa dos alunos, tá? Uhum. Porque essa geração, eles têm uma visão realmente mais apurada do empreendedorismo. Uhum. Nem todos querem trabalhar para uma outra empresa ou fazer só concursos. Tem essa ambição também, mas porque eles têm um conhecimento maior do que as gerações anteriores, né? Talvez antes era tudo muito limitado ao que a TV dizia, os pais diziam. Hoje não, eles têm internet e tem coisas que trazem influências negativas, mas tem muita influência positiva. Sem dúvida. E com isso, eles já começam a ter trabalhos a partir do 9º ano. Temos alunos que já têm trabalhos que fazem para a internet, e aí já vi um caso de 7º ano, mas no ensino médio a gente vê muito mais. E tem empresas que oferecem cursos na área do design e diversas áreas, né? E eles já estão no mercado prestando serviço. Então, considerando isso, também tem um trabalho que é feito lá no 6º ano pela professora de matemática. Você é professor de matemática? E geralmente a matemática é muito ligada também ao empreendedorismo. Que os alunos têm que fazer uma feira de empreendedorismo e tem dado muito certo. Então, eles já vêm despertando desde então. E a gente sentiu essa necessidade de criar um clube para que realmente eles possam ter uma formação, um conhecimento maior de como lidar com o dinheiro, né, de uma educação financeira e de como a empresa funciona. Então, isso está já dando esse andamento, o comando tem abraçado a ideia e estamos muito felizes por isso. Já estamos fazendo parcerias com o Sebrae, que tem essa vertente para o jovem, né, o jovem empreendedor, e acredito que vai dar muito certo. Sem dúvida. E é muito legal também como que vocês se adaptam rápido ao mundo, né? Sim. Porque a escola secular é tão quadrada, ela demora tanto para se movimentar que tem coisa que os alunos estão aprendendo que nem existem mais. Isso. E vocês estão sempre se adaptando ali e melhorando o que vocês já fazem de bom. Isso é muito legal. Tem uma diferença muito grande, né, Jane? Você tá... aquela analogia que você fez da escola, né? Do que é um aluno, é um profissional de estudar, e um profissional que estuda para se preparar para o mundo lá fora, para a vida, no fim das Exatamente. contas. Isso. E é interessante, assim, falar de colégio militar eu falo com um carinho muito grande. Existe uma diferença muito gritante entre o antes do colégio militar, lá em casa, e o depois do colégio militar. Porque até o poder de voz, ele chegou com muito mais domínio depois que eles entraram no colégio militar. Isso foi, assim, fantástico, porque o colégio ouve também. Sim. Isso é sensacional. Sem sombra E de é um dúvida. trabalho muito fantástico que você faz, né? Eu agradeço. A Jane é uma grande amiga. Eu sou fã dela. E ela, né, Sou sua também fã mesmo. Bato tem palma o essa... tempo todo. A gente tem essa parceria muito boa, porque a gente vê o seguinte, vai além, né? Não, a formação ela não termina no 3º ano. A gente tem um trabalho também que é de preparar o aluno para estudar fora do país. É uma mais que também o colégio oferece. Algumas escolas eu sei que oferece, mas começa muito
dessas simulações, porque não sei se vocês sabem, os melhores alunos nas simulações de cada colégio militar, que hoje são 15 colégios, né, em todo o país, eles vão para os Estados Unidos representar, né, na simulação internacional. E nesse processo, nós conseguimos colocar um aluno em Harvard, e isso foi incrível, faz 2 anos. Tem pouco tempo, né? A aluna Isabela. E então, assim, ela tem sido uma referência. Muitos alunos têm despertado, também está estudando em faculdades no exterior. Tem uma agora indo para Pensilvânia também, não tem? Para a faculdade da Sim, Pensilvânia? Luísa, né? Luísa Gomes também. E ela foi influenciada pela Isabela. Já tem acontecido nos últimos 10 anos, mas esse feito foi, assim, da Isabela foi incrível. Eu pude participar do processo do início ao fim, e quando ela passou, ela até saiu no jornal O Tempo, e deu muitas visualizações. A mãe me ligou e a gente fez uma grande festa, porque é como se fosse filho da gente, né? Impressionante como que a gente vibra junto. Porque para nós, educadores, quanto mais êxito os nossos alunos têm, mais a gente se sente recompensado. É o salário que não tem preço, tem direto. E a gente recebe muito amor, né? A gente doa muito, a gente recebe muito também. E é gratificante, né? É muito gratificante, né? Ô, André, infelizmente a gente está chegando no finalzinho. É igual o programa do Jô, né? Não acaba não. Mas, assim, episódio muito especial. Tenho certeza que você ajudou muita gente com esse episódio de hoje a enxergar não só o que é o colégio militar, mas eu vou além. A enxergar o que é a educação. Como que é gratificante a educação e como que é transformador o poder dessa ferramenta da educação. E eu te agradeço por isso, porque é inspiração para a gente também. Ver uma pessoa dedicada ao próprio trabalho é sempre inspirador, e ver uma pessoa dedicada a um trabalho que transforma a vida dos outros da forma que o seu trabalho transforma é mais inspirador ainda. Então, muito obrigado pela sua presença, te agradeço muito, tenho certeza que você ajudou muita gente aqui hoje. E também muito obrigado, Jane, muito obrigado, Vitor, sem vocês esse podcast não seria nada. E, mais uma vez, Andréia, obrigado, e eu espero que a gente possa conversar muitas outras vezes, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todo mundo que está assistindo a gente lá. Obrigado. Eu já vou fazer um novo convite. Muito obrigado, gente. Até mais, pessoal. Um abraço. Até lá. Um abraço, até mais, gente. Um abraço. Tchau. Tchauzinho. Tchau.